Talvez um dos pontos que gerem mais dúvidas quando a gente vai estudar engenharia de estruturas e principalmente a parte de concreto seja entender o módulo de elasticidade deste material. Na verdade, isso é um vício de linguagem. O concreto ele não é um material que tem um módulo de elasticidade simplesmente porque ele não é elástico. No vídeo de hoje a gente vai resolver de uma vez por todas todo esse conceito e mito que surge no entorno do módulo de elasticidade do concreto. Nós também vamos explicar a diferença entre módulo tangente e módulo secante, como cada um é obtido, para que cada um serve e onde eu devo usar no meu projeto, quando eu devo fazer uma análise com módulo secante e quando eu devo fazer uma análise com módulo tangente. Eu sou Enzo Portela, trabalho com engenharia de estruturas há mais de 15 anos, já projetei mais de 500 prédios e 30 pontes, e no vídeo de hoje eu vou te conduzir para finalmente você entender o que é esse tal de módulo. Bora lá? Bom, o primeiro problema que nós temos que esclarecer é essa questão de chamarmos o concreto de um material elástico. Nós estamos vendo aqui na tela esse gráfico, que é tipicamente como nós representamos o comportamento da compressão do concreto em relação à sua tensão deformação. O que a gente nota, pessoal? Até 0,5 da resistência do concreto, a norma permite nós fazermos um tratamento que se aproxima muito de um tratamento elástico. Então a gente pode dizer que o concreto, até cerca de 0,5 do seu FCD, ele vai se apresentar de forma elástica, portanto valeria aqui a lei de Hooke. Portanto, a gente se aproxima também dentro de uma análise elástica e linear. O grande ponto é que o concreto, ele não é elástico, ele não é plástico, ele tem fases. E é isso que tem que ficar muito claro. Você está vendo que a partir de uma deformação εC2 que vai até εCu, que é a fase plástica do concreto, normalmente onde nós adotamos εC2, onde inicia a fase de deformação por encurtamento de 0,2%, inicia ali o que a gente chama do regime plástico. Nesse trecho, no trecho aqui em vermelho, é muito mais interessante eu modelar o meu concreto assumindo que ele tem um comportamento plástico e não mais elástico. Dito isso, a gente quer deixar claro para você que concreto não é um material elástico. Ele tem fases, igual a mulher lá da música do Raimundos, tá? Não esqueça disso. Bom, outro ponto importante para nós é que o concreto ele é um material compósito. Isso quer dizer, em termos práticos, que ele é um material composto. Ele é feito de outros materiais. E o primeiro material que compõe o concreto que nos interessa aqui é o agregado. Por que o agregado nos interessa tanto? Porque é de onde vem a maior parte da rigidez do material. O agregado tem uma rigidez muito maior, medida lá pelo ângulo de inclinação da reta dele. Na hora que eu ensaio esse agregado a compressão numa relação de tensão-deformação, mas você tem que lembrar também que nós temos a pasta dentro do concreto. E essa pasta ela é muito menos rígida do que é o agregado. E ela, por sua vez, também vai ter seu ângulo de inclinação. Então, o concreto, ele nem é a rigidez do agregado e ele nem é a rigidez da pasta. Ele é um ponto intermediário entre essas duas grandezas. E aí tendo também o seu próprio modo de elasticidade, a sua própria curvatura da relação tensão-deformação. Lembrando que esse cálculo de modo de elasticidade, ele vale predominantemente para a fase elástica. Entramos agora, depois desse entendimento, numa discussão muito importante. Muito bem, entendi que o material não é elástico, não é plástico, ele tem fases. Entendi que até cerca de 0,5 do FCD dele, mais ou menos ali, eu posso aproximar o comportamento do meu concreto como se ele fosse um material elástico e linear. Entendi que o meu material concreto ele é um compósito formado que vai ter uma rigidez entre a rigidez, digamos assim, grande, né, do agregado relativo à rigidez da pasta, que é uma rigidez menor. Então, meu concreto ele tá ali num ponto intermediário, mas ainda assim, Enson, não ficou claro para mim o conceito de módulo secante e módulo tangente. Por que a gente fala tanto nisso? Porque mesmo a norma NBR 6118, ela deixa claro que tem o módulo secante e tem o módulo tangente e em que situações eu preciso e devo usar cada uma deles. Primeiro, vamos entender como esses módulos são medidos. O módulo secante, eu tenho a curva lá da relação tensão-deformação do concreto à compressão, e a minha medida de módulo secante, como você está vendo aqui na tela, ela é esta reta, representado por uma medida angular, aqui, que sai do ponto ali como se fosse o ponto zero, mas na verdade a gente sabe que é 0,5 MPa, e vai até uma tensão definida pelo próprio engenheiro interessado no resultado do módulo.
esse valor de tensão que você está vendo aqui, ele é definido a rigor pelo interesse de quem está fazendo o ensaio. Normalmente, essas tensões elas variam ali de 20 a 60, 70% da resistência do concreto à compressão. Mas, muito comumente, nós adotamos essa tensão aqui limite como 30% da resistência total, que vai acabar caindo ali dentro da fase elástica do nosso material. Nós podemos assumir esse intervalo de 20 a 70, eu já vi até ensaios a 80%, mas, via de regra, é muito comum a gente adotar isso a 30%, porque aí a gente tem certeza que está trabalhando ali dentro de uma fase elástica. Então, o módulo secante é essa medida, de uma reta que sai do zero até um determinado valor de tensão. Já o módulo tangente, a medida é outra. No módulo tangente, eu vou fazer uma reta tangente à minha curvatura, curva do concreto, né, da curva gerada pela relação tensão-deformação do concreto. E eu vou medir, também é uma medida angular, desta reta que vai passar, agora sim, sem opção, por 30% da resistência à compressão. Então, no módulo tangente, ele é um padrão. A medida do módulo é sempre essa. A medida do módulo tangente é sempre em relação a 30% da tensão da resistência à compressão do concreto. O secante pode ter essa variação. O módulo tangente é porque a medida é pela tangente, o módulo secante é porque ela vem por dentro lá da curva. E aí, obviamente, que graficamente eu estou mostrando para você que esses dois módulos não só terão valores diferentes, como esses dois módulos, o secante tende a ser sempre menor do que o módulo tangente. Beleza, Enzo? Eu entendi como é medido, mas isso ainda não resolveu o meu problema. Ou seja, eu ainda não consigo entender para que cada um serve. Eu já entendi que como o tangente é medido e que ele vai ser maior, mas uso onde? E por que uso onde uso? Né? E o secante é a mesma coisa. Onde é que eu uso? Qual é a utilidade de eu fazer essa diferenciação? Aí nós vamos para o ensaio dessas duas grandezas. E nós temos que lembrar que dentro da engenharia, todas as vezes que eu desenvolvo um ensaio, eu estou interessado em representar algo que tende a acontecer na vida real daquele meu material. Então, quando eu ensaio um material a flexão, é porque eu quero simular as coisas de flexão que vão acontecer lá no meu material. Quando eu ensaio o módulo tangente e quando eu ensaio o meu módulo secante, eu também tenho um viés diferente. Eu estou interessado em medir o comportamento da minha rigidez, do meu módulo, porque lembrando, né, o módulo ele é uma parte da rigidez, a parte da rigidez devida ao material é o módulo, a parte da rigidez devido à geometria e às dimensões da peça é o momento de inércia ou vão, e essa combinação módulo, momento de inércia e vão é onde eu separo a rigidez que vem do material e a rigidez que vem da dimensão da peça. Porque eu posso ter uma viga de 14 por 60 feita de aço e eu posso ter uma viga de 14 por 60 feita, sei lá, de algodão. E as duas têm as mesmas dimensões, o mesmo momento de inércia, mas têm os módulos completamente diferentes e, obviamente, que terão suas rigidezes completamente diferentes. E se você quiser entender bem como é que modela, como é que analisa estruturas, inclusive em nível avançado mesmo de projeto, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, nosso treinamento da nossa formação de modelagem e análise de grelha e poste em nível avançado. Lá a gente vai tratar de modelos com seção T, cargas dinâmica, efeito incremental de carga, como ler e mapear e entender a malha de grelha, de porte, estado limite útil, estado limite de serviço, como é que quando eu faço uma análise elástica, como é que eu faço as minhas análises, os níveis de correção de rigidez, você realmente vai entender de uma vez por toda todo esse passo a passo de modelagem e análise. Só clicar lá no link e entrar aqui na nossa comunidade. Os ensaios, obviamente, como você está vendo, eles são diferentes. Se a gente observar aqui o gráfico do módulo secante, esse do canto inferior esquerdo, ele está dizendo para nós que, primeiro, né, você está vendo que, de novo, os ensaios são completamente diferentes, né? Você tem curvas ali montadas de forma diferente. Então, no módulo tangente, a aplicação da tensão é feita até 0,3 de FC. O que é que você está observando aqui, ó? Como é que o ensaio é feito? Pega o corpo de prova, aplica uma carga, descarrega. Aplica uma carga, descarrega. Aplico uma carga, descarrega. E aí eu aplico a carga mesmo para gerar o meu módulo tangente. E o meu módulo tangente é medido lá no final. Veja que o ensaio, ele não é feito com um material, digamos assim, virgem. O módulo secante, você carrega e volta, carrega e volta, carrega e volta. Ora, o que é que eu estou procurando simular numa situação dessa? É ver
como se comporta o módulo do material partindo do princípio que ele já foi carregado. Então eu estou interessado em simular uma situação lá na minha estrutura, digamos assim, de forma global, onde a estrutura de forma global, que para ela ser global, o peso próprio dela já está atuando, para ela ser global, ela já está recebendo vento, para ela ser global, ela já está, entre aspas, acabada, já está em funcionamento, e eu tenho interesse em ver como é que o módulo se comporta aí, eu vou utilizar o meu módulo tangente. Então, onde é que a gente usa majoritariamente o módulo tangente? Lá na análise de instabilidade global, que é uma análise global, que essencialmente o meu ensaio tenta minimamente prever isso. Como é que o módulo se comporta, como é que a rigidez se comporta quando a estrutura já está carregada. E é por isso que o módulo tangente é feito dessa forma. Já o módulo secante não. Você está vendo que ele não tem um processo de carga e descarga. O ensaio é feito com o corpo de prova virgem. O corpo está virgem. Nunca deu uma bimbada. No módulo secante, você carrega, vai levar, se quiser, até lá a ruptura, né? E aí você tira a sua medida do módulo secante. O que é que eu quero simular com esse ensaio? Condições, principalmente estado limite de serviço. Condições ainda da estrutura, trabalha muito ali no nível da seção, níveis locais e às vezes níveis localizados. Então o módulo da secante, ele recebe um carregamento só, como você está vendo aqui no gráfico. E aí, obviamente, fica claro agora que esses dois módulos, eles se propõem a coisas completamente diferentes, né? E simulam coisas diferentes no nosso plano de carregamento lá do que vai acontecer dentro da nossa estrutura. Lembrando que o tangente sempre quer puxar para uma análise mais global e o secante tende a puxar para uma análise mais local. Inclusive, se você for mais curioso, eu deixo aí 2 itens normativos para você ir lá buscar na norma, né? Você vai analisar o módulo de elasticidade lá no item 828. Você vê que a figura de linguagem foi até para a norma também, porque a rigor já expliquei para você que concreto não tem um módulo de elasticidade efetivamente, né? Ele tem módulo, um módulo de deformação, né? Seria mais interessante chamar. Mas a norma deixa clara lá, ó, na avaliação do comportamento de um elemento estrutural, elemento, nível local, ou seção transversal, você pode adotar o módulo de elasticidade único, a tração e a compressão, que é o módulo secante, né? Lembrando que você está fazendo uma análise pontual, né? Menos carregamentos globais, menos situações de carga, é uma análise muito mais localizada. Você vai lá para o item 14.5, a norma também vai falar de situações que você pode utilizar o módulo secante. Lembrando e deixando claro que o módulo, digamos assim, oficial de norma é o módulo tangente. O secante ele vem ali pela periferia, comendo pelas beiradas, né? Mas o módulo oficial mesmo que a gente vai atrás de fazer, de usar, de se referenciar via de regra, é o módulo tangente. Esse é quem nos interessa. Ô Enson, se a gente for lá no item 15 da norma, que é o item que trata de instabilidade global, a norma diz, ó, que alternativamente, quando eu estou utilizando lá o módulo para fazer análise, mesmo que seja global, eu posso usar o módulo secante. De fato, a norma diz isso. Só que ela vai mandar você majorar o módulo secante. E na hora que você majora o módulo secante, automaticamente você volta a se aproximar muito do módulo tangente. Eles ficam praticamente iguais, com a diferença de 1 a 2%. Ou seja, na prática, você está utilizando um módulo secante majorado, o que acaba se convertendo no módulo tangente. Um parêntese importante, que nas análises de serviço, muitas vezes a gente utiliza de fato o módulo secante. Aí, lembrar o seguinte: quando você está utilizando o módulo secante junto com o momento de inércia na estado limite de serviço, costumeiramente, a gente sempre utiliza ali a seção bruta. No entanto, isso não se aplica à flecha. No cálculo de flecha, a norma vai deixar claro lá que você, nesta análise, precisa sim considerar a não linearidade física do material, porque nós sabemos que o nosso amiguinho concreto, ele fissura. E aí, mais uma vez, você conclui que o concreto não é elástico, porque o material é elástico, a rigor, ele não fissuraria, já que ele tem um potencial de deformação, por definição, infinito, certo? Então, na hora que calcular a flecha, usou o módulo secante, você não pode usar a seção bruta. Tem que corrigir sua rigidez
para considerar não linearidade física gerado pelo processo de fissuração na flexão entre o estágio 1 e o estágio 2 de flexão da peça. Não esqueça disso, que isso é perigoso. E aí, gostou do vídeo? Se ficou alguma dúvida, deixa teu comentário aqui, dá teu like para ajudar o nosso trabalho e manda também para aquele teu coleguinha que gosta de engenharia de estruturas. Se quiser entrar para nossa comunidade e aprender em nível avançado modelagem e análise de estruturas por Guilherme Porsche, eu vou deixar o link aqui abaixo da nossa formação. Clica lá, conhece um pouco mais, tem 7 dias de garantia, não gostou? É só pedir o reembolso que é automático. A gente se vê!